eu decidi gravar essa sequência de vídeos sobre desenvolvimento infantil para auxiliar vocês pais a acompanhar o desenvolvimento dos teus filhos, porque eu sei que nós estudamos muito, nos especializamos numa determinada área onde queremos atuar profissionalmente, mas para exercer a função de pais, muitos de nós não fizemos uma especialização, não é verdade? E aí, por conta disso, surgem muitas dúvidas. Será que meu bebê está se desenvolvendo? Será que minha criança está se desenvolvendo dentro da normalidade? E surgem muitas questões. E aí nós passamos a ouvir coisas do tipo: não te preocupe com teu filho, ele vai se desenvolver no tempo dele. Cada criança tem seu jeito, cada criança tem seu tempo. E isso não é uma verdade, porque existem marcadores de desenvolvimento. Tem uma margem de segurança onde nós devemos esperar determinados comportamentos das nossas crianças chegarem nesses marcadores do desenvolvimento para que eles sejam considerados crianças com desenvolvimento saudável e equilibrado. E ultrapassar essa margem é permitir que a criança ela vá acumulando atrasos. E quando ela acumula atrasos, ela pode vir a ter, inclusive, um problema cognitivo, com dificuldade de entendimento. Você vai falar coisas simples para ela que ela não vai conseguir te entender. E esses atrasos, muitas vezes, eles são irreversíveis, porque nós temos que fazer um trabalho lá atrás, começar um processo como se fosse um bebê que acabou de nascer e nós precisamos voltar muito nesse processo. O acúmulo desses atrasos vão fazendo com que a criança se torne deficiente. E é por isso que nós precisamos ficar bem atentos, ficar de olho, observando se as nossas crianças estão enquadradas dentro dessas margens do desenvolvimento, que eu vou falar aqui para vocês quais são e como que você pode observar aí na sua casa mesmo, sem nenhum estudo específico, sem ter que levar para avaliação de um profissional nesse primeiro momento, apenas você observando como é que a tua criança está se desenvolvendo. E hoje eu quero começar falando dos bebês. O que você pode esperar do seu bebê, o que você deve esperar do seu bebê até 1 ano de idade. Como que o seu bebê deve se comportar para que ele seja considerado um bebê de desenvolvimento saudável e equilibrado. A primeira coisa que se pode esperar de um bebê saudável é que ele tenha uma troca de olhar. Aquela troca de olhar, principalmente quando você está amamentando. O bebê, geralmente, ele olha nos olhos de quem está amamentando ele, seja da mãe ou seja de alguém que está com uma mamadeira. Esse bebê, ele faz aquela troca de olhares e logo ele começa a mexer com as mãozinhas, onde ele faz carinho, ele tenta pegar, ele belisca. Então isso é uma coisa que você pode esperar de um bebê saudável. Aí você pode falar: Anete, todo bebê olha nos olhos. Não, nem todo bebê olha nos olhos. Infelizmente não é assim. Existem bebês que não são saudáveis e esses bebês que não são saudáveis, eles não olham nos olhos. Eles olham para algum outro lugar fixo, onde eles ficam fixamente olhando e eles não procuram os olhos. Bebês saudáveis procuram olhar nos olhos, faz essa troca e eles expressam através do olhar um certo carinho, inclusive. Uma segunda coisa é que os bebês, eles sorriem muito. Então, assim, os bebês, eles são bem sociáveis, né, geralmente. Então, quando você olha para um bebê e você sorri, o bebê sorri também. E então, esse é o comportamento esperado ainda de um bebê bem novinho, que o bebê, ele vai olhar nos olhos e o bebê vai sorrir e também mexer já com as mãozinhas, beliscando, pegando, fazendo carinho. Por volta dos 6 meses, o bebê ele já começa a virar de barriguinha para baixo. Então você precisa observar se o seu bebê já tem essa habilidade de se virar, inclusive de ficar virado com a barriguinha para baixo. E também os bebês, eles já têm uma habilidade em pegar objetos de forma palmar. Eles não pegam ainda pinçando com os dedinhos, mas eles pegam de forma palmar, inclusive trocando de uma mãozinha para outra. Por volta dos 9 meses, o bebê ele já tenta engatinhar, ele já tenta ficar em pé. Eles fazem uma força para ficar em pé, eles só pensam em ficar em pé. A maioria dos bebês não gostam de ficar deitado ou de ficar sentado, eles querem ficar em pé. E por que os bebês querem tanto ficar em pé? Porque eles querem explorar aquele mundo que é super desconhecido para eles querem explorar tudo. E nessa de explorar, eles tendem a imitar. Eles olham bastante pra gente, eles nos observam o tempo todo e eles tendem a nos imitar. Mas imitar o quê? Primeiro, eles tentam imitar os sons que nós emitimos. Então, qualquer som que você fizer, o bebê vai imitar. Se você fizer o bebê vai fazer Se você fizer outro som, o bebê vai procurar fazer outro som. Então, é importante que você estimule, fazendo sons para que o bebê imite. E aí a gente geralmente imita, né? Porque a gente adora imitar bebê e provavelmente eles acham isso engraçado e eles imitam também e aí fica nessa troca social, onde um faz e o outro imita e o outro faz e o outro imita. Então, o bebê ele tende a nos imitar bastante por volta ali dos 9 meses de idade.
E é muito importante que o bebê dê a preferência para essa socialização do que ficar olhando para objetos brilhantes, piscantes, luminosos ou que emitam sons. E o princípio do diálogo, então, com o bebê é quando você começa a emitir algum som e o bebê também responde para você. Então, você fez e o bebê não apenas está te imitando, mas ele está respondendo para você também com um Então, é diferente quando você chama o bebê e o bebê emite um som. Esse é um princípio de um diálogo. É de extrema importância nós darmos função para alguns movimentos da criança. Por exemplo, a criança está fazendo assim com o bracinho, nós vamos associar aquele movimento como uma função de tchau. Então você vai falar, então você está dizendo tchau. Se a criança está fazendo com o bracinho, você vai falar tchau e você começa a dar tchau para o bebê, ensinando o bebê a dar tchau. E aí o que acontece? Toda vez que você sair, você faz tchau para o bebê e o bebê vai te corresponder com tchau. Então é bastante importante nós colocarmos função nos movimentos deles. E os bebês nos observando, eles vão vendo que tudo isso tem sentido. Por exemplo, quando a gente faz aquele barulho de carrinho para um bebê, coisa que o bebê nunca viu na vida, e o bebê já imita. Olha quantas ações que envolvem aqui. O olhar do bebê, ele olha, ele presta atenção. Então, olha quantas ações envolvem. Olhar, a atenção, a motricidade, o interesse. E aí ele imita. Por isso que é muito importante nós observarmos esse desenvolvimento do bebê, ver se eles estão nos imitando, a gente precisa ter essa interação com eles todo o tempo. E esses são os degraus do desenvolvimento de um bebê até 9 meses de idade, porque a partir dos 9 meses, por volta de 1 ano, você já pode esperar que ele tenha algumas palavrinhas no repertório dele. Além de ficar balbuciando palavras sem função nenhuma, ele precisa ter algumas palavras com função. E que palavras com função são essas? São palavras que expressem algo. Por exemplo, mamá, tetê, bola. Com 1 ano, o bebê ele precisa já ter algumas palavrinhas com função no repertório deles. Quando uma criança apresenta atraso no desenvolvimento, nós temos que voltar lá atrás e preencher. Não dá pra gente pular essas fases do desenvolvimento. Então, nós precisamos fazer com que a criança preencha todas estas fases. Percebe como é sutil? E a gente precisa estar o tempo todo antenada, de olho nos nossos bebês, porque os bebês eles são ativos, eles fazem muitas coisas o dia todo. E nós precisamos estar atentas. Se nós estivermos distraídas, principalmente com o nosso celular, nós vamos perder todos esses movimentos que eles estão entregando ali, que nós precisamos estar cientes. E outra coisa, falando em celular, zero aparelho eletrônico para bebês, pelo menos até 2 anos de idade. Por quê? Porque os aparelhos eletrônicos, eles roubam a atenção do bebê. A concorrência é desleal. Quando nós permitimos que os nossos bebês tenham uma interação com as telas, pode ter certeza que eles vão preferir as telas do que socializar. E eles não vão se desenvolver de maneira adequada, porque essas telas elas interrompem o desenvolvimento de uma criança. Porque os brilhos chamam a atenção, o movimento da tela, o som, tudo isso é muito atrativo para um bebê. E isso gera no bebê um prazer imediato, uma recompensa imediata, onde ele começa a ficar viciado, essa é a palavra pesada, mas é um vício. Ele precisa daquelas telas para que ele se acalme. E muitas vezes nós sacamos ali um celular do bolso e damos para um bebê, achando que a gente está fazendo bem, que ele está gostando, mas na verdade nós estamos prejudicando essa criança. Então, que fique claro que nós não podemos expor os nossos bebês a telas, pelo menos até os 2 anos de idade. As telas, elas interrompem o desenvolvimento saudável de uma criança, porque a criança passa a ter preferência pelas telas, a um brinquedo de borracha, a um bloquinho de madeira, a qualquer outra coisa que ele precisa se desenvolver brincando, criando, imaginando. Então eles preferem ficar olhando para o som, para o movimento, para o brilho daquelas telas. Isso sem falar na parte oftalmológica também, que é muito prejudicada, porque os olhos de um bebê, ele é bastante sensível. E quando você expõe o seu bebê a uma tela com brilhos, você também está prejudicando o desenvolvimento oftalmológico do seu bebê. Então olha só o tanto de coisas ruins que vêm com as telas. Bom, e esse foi o vídeo de hoje, eu espero ter ajudado. Se esse conteúdo é interessante para você, curta, comenta, compartilha e fica de olho porque os próximos vídeos serão para as próximas faixas etárias. E se a sua criança não apresenta algum desses comportamentos esperados, é importante que ela seja avaliada por um profissional. E o que você precisar, já sabe.
só me chamar no direct. Eu estou aqui para te servir.